Olá, é um grande prazer voltar a me encontrar com você em mais uma edição do podcast Sem Papas na Língua, do nosso já conhecido Notícias Tudo Aqui. E quero dizer para você que essa alegria se renova com a qualidade dos candidatos à entrevista, dos convidados que a gente traz aqui para você. E também nada disso valeria coisa alguma se você não estivesse aí. Eu faço isso há mais de 60 anos, sempre fiz isso para você. E hoje eu estou trazendo aqui uma personalidade da comunicação que tem uma história fantástica. Esta pessoa, que não é nascida em Rondônia, já entrou no rol da história rondoniense como um dos maiores jornalistas que passaram aqui e que se encontram aqui na nossa terra. Eu vou te apresentar o jornalista Valdir Costa. Muita gente pode até já conhecer, porque este homem continua mais ativo do que nunca, mas muitos mais jovens talvez não conheçam. Quem sabe seja o seu caso. Então, lhe apresento o jornalista Valdir Costa. Muito obrigado, Osmar, pelas deferências, né? Não mereço tanto, mas desde quando nós chegamos aqui em 93, fazer 30 anos agora, já fez, né? Chegamos aqui em março de 93, então a gente procurou fazer alguma coisa a mais para Rondônia, né? Rondônia, como continua sendo um estado em franco desenvolvimento, né? Na época estava praticamente no início. Então, Rondônia, na minha opinião, é uma das poucas fronteiras econômicas do país, se não for a única. Aqui hoje, agora está chegando a soja, já veio o milho, Rondônia está... O bovino já é quinto ou sexto do país, rebanho bovino, então Rondônia só cresce. E a gente vai se limitando. Chegamos em 93 para fundar o Diário, depois em 99 o Diário do Povo, a Folha de Rondônia, lá em Ji-Paraná, depois o Diário do Povo, em 2007, em Ji-Paraná, e hoje estamos na assessoria de imprensa da Assembleia, mas fazendo uma coluna diária para o Rondônia Dinâmica, que se chama RD Política. A gente fala um pouco de política, de economia, até de futebol, como dizia meu pai, a gente às vezes fala alguma coisinha. Como você vê, olha, ele não é só jornalista, é um grande comunicador. Ele já foi aí, já matou as perguntas primeiras que eu ia fazer. Mas eu vou instigar ele e vou... Eu achava que ele tinha vindo aqui também um pouquinho por causa do ouro, do Madeira, ou da casterita do Bom Futuro, que ele chegou aqui no período que isso aqui ainda era o forte da economia de Rondônia. Não foi isso não, né, Valdir? Foi só jornalismo mesmo. Não cheguei a ver as 7, 8 mil dragas aí no Rio Madeira, mas ainda tinha muita empresas aqui na cidade comercializava ouro, compradores, ouro, né? Aquela história que tem do caboclo que foi comprar um carro 0 quilômetro, chegou lá, comprou, pagou em ouro, saiu dali, andou 200 metros, o carro deu um problema, ele bateu lá, ele largou o carro lá, foi lá, comprou outro. Então, isso daí é história verídica, né? Que muita gente conta como folclore, mas não é não. Na época o ouro realmente predominava, né? Eu ainda cheguei aqui, não peguei... Pegou um resto dessa menos época. Ouro. Menos mas você ouro. Pegou a casterita ainda casterita, forte, no sim, Bom Futuro. Lá em Bom Futuro. Exatamente. Né? Bom, lá no Bom Futuro, com a casterita, essa história se repete. Muita gente... a Gima, que hoje tem Ford, tem Fiat e tudo, começou com a Fiat. O Gima é de Gilberto Miranda, que é lá de Ariquemes. Sim, conheço. Grande empresário. Né? Grande empresário. A Gima virou empresa no período do Bom Futuro, vendendo carro para o Bom Futuro. Eles pegaram a bandeira da Fiat, que era nova, estava se implantando no país, e aí ele ia lá no Bom Futuro vender carro, né? E era tantos quilos de casterita, tanto saco, tanto isso.
E aquele o carro estava vendido. Moeda era ouro. Era moeda. Né? O jornal que você veio trabalhar foi o Diário da Amazônia. Diário da Amazônia. Você veio assumindo a editoria. A editoria. O Carlos Esperança, que continua no jornal até hoje, e o saudoso Emílio Sfer, que já era meu patrão no Paraná de Cascavel. Eu era editor regional do Paraná de Cascavel. E com aquele desafio de montar um jornal aqui na Amazônia, o Carlão foi lá falar com o Emílio, que tinha experiência sobre isso, para montar o jornal aqui. E não foi eles que me convidaram, não. Eu que me convidei para vir para cá. Você foi eu que me convidei. Que se propôs, se ofereceu, digamos então, assim. Eu agradeço muito ao Carlão, né, o Carlos Esperança, que é um professor, um mestre, e o meu grande amigo e saudoso Emílio Sfer, que ele era advogado, mas nunca exerceu a profissão de advogado. Sempre foi jornalista, e jornalista daquele que maquininha de escrever, óculosinho, ele botava assim e escrevia com uma rapidez impressionante. E de uma memória incrível. Jornalista, assim, realmente de um patamar superior. Esse era o talento dele, né? Muito. Predominante. Sempre. Né? E aquele, mais ou menos igual você, assim, aquela pessoa ponderada, pessoa que não se exalta, todo problema ele arruma uma solução, entendeu? Então o Emílio sempre foi uma pessoa assim, pessoa fora de série. E amigo dos amigos. Então, nessa mesma época, eu acho que o jornal que você trabalhou registrou muito dessa saga de negócios lá no Bom Futuro. Porque não era só o Gilberto que ia vender carro, as pessoas iam lá vender tudo. Certo. Né? E aqui também se vendia muito carro. As agências de automóveis aqui de Porto Velho vendiam muito carro. Sim. Não só por causa da caceterita, mas ainda era um resquício do ouro ainda, né? Que até hoje tem muito ouro aí. Quem dizer que falar que não tem mais ouro no Rio Madeira é piada, né? Então, não, é por isso. Na época das usinas aí, o que levar de ouro embora então, não está nem aí. Né? Não, e é por isso que até hoje os garimpeiros ficam teimando com as dragas aí na frente. Tal. Ouro tem. Essa história aí da exploração do ouro do Madeira, que você pegou um pouco daquele período mais forte, mas nunca parou. Nunca parou. E todo mundo sempre se beneficiou de forma legal ou ilegal. Eu não sei se você tem essa visão. Bom, vou aproveitar isso daí, já vou falar um pouquinho também dos diamantes, lá de Espigão do Oeste. Tá, a mesma coisa, lá de Roosevelt. Então, aquela mina de diamante, que ele diz assim, ela tem 140 quilômetros de extensão e não tem noção de profundidade. Aquilo lá é controlado pelos índios. A dizer que os índios não fazem contrabando de diamantes uma tolice, só mesmo, né, quem não tem noção da realidade ou quer explorar a coisa. É dizer que a garota de programa não faz programa. Isso não tem cabimento, entendeu? Eu, quando fui, na época, umas 2, 3 vezes lá, na época do diário, ainda que eu fiquei no diário desde a fundação até 99. Então, 97, 98, a gente ia até lá para fazer matéria, eu gostava, apesar de ser editor, eu gostava de acompanhar, porque eu, acima de tudo, sou repórter. Até hoje, eu nunca me filiei em partido nenhum. Dou a minha opinião, agora não quero que os outros achem que eu estou correto. Cada um que lê, analisa da maneira que quer. Não contesto, cada um tem, se é de direita, de esquerda. Inclusive, nessa eleição do Lula e Bolsonaro, eu já vinha alertando desde o começo. Essa polarização, o Deus, o diabo, não existe. Isso aí não existe em política. Tem que haver um meio termo, tem que haver uma maneira de se ajustar. Não é só lá, só cá. Então, por isso que nós estamos aí passando um momento aí difícil, porque o Lula mais passeia do que administra, né? Ele ganhou o governo de uma forma ou de outra, não sei, mas não assumiu. Né? Quem manda no governo é um ministro do Supremo, que na base da caneta ainda nunca teve um voto na vida. Então, o Brasil passa por momentos aí difíceis. Então, lá em Espigão do Oeste, na época já se fazia isso. Os índios atendiam a gente num lugar meio alto, assim, entendeu? Mas, escondido lá, na época, já tinha caminhonetes de Toyota, Hilux, né?
E os índios andavam ali, parecia que eles estavam necessitando de tudo. Nada a ver. Entendeu? Nada a ver. Tem notebook, eu nem sabia o que era isso. Né? Eu vim saber o que era notebook quando eu fui no Diário da Amazônia, nós conseguimos um credenciamento internacional e nós fomos cobrir Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula 1 em São Paulo, Fórmula Indy, Mundial de Motociclismo, no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, tinha a sala de imprensa nacional e internacional. Então, na nacional estava lá, Diário da Amazônia, Estado de São Paulo e tal, uma máquina de escrever. Do outro lado, era a imprensa internacional que tinha o tal do notebook. Eu falava, aquilo ali você já faz o texto, manda foto. Quer dizer, é por isso que me chamam de terceiro mundo, meu Deus Porque eu estou na máquina de escrever e ele está no notebook. Isso, né? E sabe como é que a gente fazia? Pegava, por exemplo, o cara que era bom de digitar, fazia o grid de largada, que o grid de largada Nelson Piquet, tempo tanto, tantos minutos, fila tal. Então o cara que é bom, ele fazia no telex, aquela fita. Sim. Aí aquela fita, todo mundo fazia os textos, mandava os textos pelo telex, e aí depois pegava... Que era uma máquina grande, isso, aí, fazendo um barulho danado, né? Grid de largada. Aí o cara pegava aquele lá que já estava gravado, colocava e ia embora. Então, hoje em dia, então os índios na época já tinham o notebook. Dá maçãzinha ainda, entendeu? O Diário da Amazônia não tinha, mas eles tinham. Tinha. Então... É o que eu falo para você, é utopia, você gosta de falar que o que precisa é o governo... E por trás do índio, Valdir? Então... O ex-ministro do Lula, Aldo Rebelo, declarou recentemente a condição da Amazônia sob 3 governos, né? Pelas palavras dele. O governo oficial, que não cuida, não toma conta... Mas que negocia com os outros... Mas que negocia com os outros, que é o governo paralelo, né? O governo das ONGs, o governo do narco-estado, né? Que tomou conta da Amazônia. E o leitor está vendo que rapidamente a gente passeou aqui, vai no passado, vem para o presente, passamos lá pela aldeia dos índios que cuidam do minério de diamantes, né? E a gente começou falando dessa coisa de minério, eu perguntando se ele concordava que muita gente se aproveitou e se aproveita ainda desses minérios de forma legal e ilegal, inclusive pessoas do mundo institucional. Mas o cerne está aí, entendeu? Que o povo mesmo... O povo fica lá achando, infelizmente, o brasileiro, não sei se a formação cultural, moral do brasileiro vem da época do descobrimento do Brasil, né? Que quando vieram os portugueses para cá, os porões do navio eram cheios de bandidos que eles queriam jogar em algum lugar. Jogaram aqui. O Brasil é um país muito novo ainda. Bom, mas também jogaram nos Estados Unidos. Então, mas aqui foi mais, entendeu? Aqui foi a escória da escória. Você precisa botar na cabeça, Osmar, que o Brasil é um país continental. Qual país do mundo vai ter condições de matar a fome do planeta, a não ser o Brasil, que tem clima privilegiado o ano todo? Tem países que tem sol 4, 5 horas por ano. Entendeu? O Brasil produz o soja, o trigo, o milho, o carne, o porco, a galinha. Quem que vai cuidar de saciar a fome do mundo? É o Brasil. Então todo mundo está interessado nisso aqui. Outra coisa, ninguém está interessado na floresta amazônica. Só quem não mora aqui ou alguém que se beneficia disso, acha isso. A floresta amazônica não tem... Os outros países, ninguém tem mata nativa igual a nós. Ninguém. O que tem de mata agora é que foram replantadas, entendeu? Agora, no Brasil, o que interessa é o subsolo, né? Que tem níquel, tem... É o que você falou, cassiterita, tem ouro, tem diamante. O subsolo aqui que interessa. O que está em cima é para ele segurar o que está embaixo. Bom, a gente viu o presidente Lula, quando assumiu, ele e a Marina, correndo o mundo, passando a cuia, pedindo dinheiro para o Fundo Amazônico.
E os países Sim. botando, pelo menos prometendo, né? Prometendo entregar bastante dinheiro para esse fundo amazônico. Qual é a percepção que você tem disso? Eu tenho uma visão, deixa eu ver se você concorda melhor ou denega a minha visão. Parece que transformaram o Brasil numa pizza, foi fatiada, e nessas viagens foi vendido uma fatia da Amazônia para cada país que se dispõe a pôr um dinheirinho no fundo amazônico. Você consegue ver assim, ou você acha que não Paris, tem nada a exemplo, ver? A França, por exemplo, eles acham que são donos da Amazônia. Sim, mas se eu estou comprando, se eu estou pagando, eu não tenho direito? Agora, o problema, e o Congresso? Como é que fica? Onde estão os nossos fiscais do povo? O Congresso, infelizmente, eu li recentemente, entre 60% a 70% dos congressistas têm culpa no cartório. Então, como é que um caboclo desse pode chegar lá e defender uma legalidade se ele já é um cara que vive na ilegalidade? Valdir Costa, vamos voltar um pouquinho lá no começo da colonização, certo. Começo dos anos 70. O povo que mais veio para cá veio da sua região, certo. Do Paraná, principalmente da região norte ali. Apesar que eu sou paulista, né? Eu sei que você... Eu sou de Garça, do interior de São Paulo. Eu sou do interior, perto de Bauru, Marília. Né? Garça é uma terra abençoada. Inclusive, temos aqui um juiz aqui, se não me engano, desembargador, que é de lá, inclusive, que o pai dele era dono do cinema, lá no Cine São Miguel, Miguel Mono. Ele é de lá, de Garça. Entendeu? E está por aqui também, quer dizer, atravessou o país, né? Você saiu da sua terra com que idade? Com 19 anos, depois de fazer o tiro de guerra, né? Que antigamente você tinha que fazer o tiro de guerra. Eu fui para Londrina para jogar futebol. Eu era bom de bola. Aí em Londrina tinha 2 times de futebol, São Paulo e Londrina, que era o derby, inclusive, lá. E o Londrina era um time mais forte, um time mais... Eu comecei a treinar no São Paulo, deu certo. Fiz uns 2 jogos amistosos lá. Aí o treinador, o pessoal lá, já mandou chamar meu pai, que estava morando em Garça, ainda eu estava morando com um tio em Londrina, para mim assinar um contrato lá de... Aí meu pai, não, filho meu joga bola. Filho meu não é vagabundo, não, vai trabalhar, meu. Aí eu tive que... Se o pai não assinasse, tinha que ter 21 anos na época. Eu comecei lá em Londrina, trabalhando numa Marinha Paulista, que era uma empresa grande lá, de vender alumínio, louça, vidro, ferragem, de vendedor. Aí depois fui para o sudoeste do Paraná, fazendo a mesma coisa numa empresa, um senhor que eu conheci. Casei e morei lá em Beltrão, no começo da década de 70. E depois eu entrei na Folha de Londrina em 73 como motorista. Eu era motorista, levava o jornal de Londrina, que começava a entregar o jornal de Maringá para lá, até Cascavel. E a Folha de Londrina virou um grande jornal, né? Acho que não teve nenhum jornal. Um jornal inovador, inclusive. Não teve jornal do interior do país ainda. E primeiro jornal do interior do país em offset, e era o jornal do interior. Gazeta do Povo, Estado do Paraná, a Tribuna, que eram os jornais fortes de Curitiba. Lá em Curitiba, mas o interior... E outra coisa, o slogan da Folha, toma o café da manhã com a Folha de Rondônia, Folha de Londrina. Onde você fosse no Paraná, antes das 8 horas, o jornal estava lá. Era entregado de Fusca, eu andava com um Fusca, tinha uma frota de Fusca, tirava os bancos lateral, do fundo, enchia de jornal, aquilo ia até... Então comecei assim. Depois eu fui para a sucursal de Umarama, que entrou um jornal novo lá em Curitiba, o Panorama, e era da Gazeta do Povo, ele quis realmente atingir a Folha. Aí a Folha ampliou a circulação dela, e eu fui para morar em Umarama. Então os caras traziam o jornal até Umarama para mim, eu pegava o Umarama e distribuía na região. Aí o gerente da sucursal saiu, eu assumi, comprei uma maquininha de tirar foto, né? Comecei a bater uma foto aqui e mandava as informações, né? O cara redige. Naquele tempo você lembra dos editores, né?
Sim, claro. Aí eu ia redigir, né? Mandava lá na lauda, ele xingava, né? Porque sabe que antigamente, burro e tal. Você escrevia do jeito que você sabia E e mandava para eles contando a história. E ele mandava corrigida para fazer desse jeito. E aí você foi aprendendo aí. Não, ia tudo por malote, fui indo. E acabei chegando aqui, onde eu cheguei. Olha. Depois eu fui para assumir a sucursal, depois assumi o jornalismo, aí fui para Toledo, no Paraná, já trabalhando como repórter, depois fui para Cascavel, também já no Paraná. Fiquei uns 2 anos fora do Paraná, que eu voltei para Folha de Londrina, mas aí como repórter, entendeu? E trabalhei 3 anos e meio nessa cooperativa, onde explodiu. Fui assessor de imprensa lá durante 3 anos e meio. Para mim, o melhor emprego que eu já tive até hoje, na Cooper Vale, que hoje é Cevale, entendeu? Fui assessor, saí porque eu tive que vir para cá, então eu tive que pedir demissão. Mas eu trabalhei 3 anos e meio, eu fazia um jornal mensal para lá sobre as atividades da cooperativa. Carlos Leitor, você observa que nós estamos tocando 3 histórias aqui ao mesmo tempo, de forma paralela. Ele é acelerado, uma memória privilegiada, um grande comunicador e contador de história. Aí eu vou ter que ficar puxando ele de quando vez como agora. Bom, mas a sua história no jornalismo de lá para cá, eu ainda vou deixar um pouquinho para frente. Eu quero voltar lá atrás. Nos anos 70, no começo da colonização aqui, né, um dos motes do governo da época era, chamando as pessoas, né, era ocupar para não entregar. Não entregar. Não entregar para quem? Já era chamando os brasileiros para ocupar a Amazônia para não ter que entregar para os estrangeiros. Então, a cobiça estrangeira sobre a Amazônia não é uma coisa nova, é antiga. Eles sempre veem essa região como uma região que o Brasil, de repente, não dá conta de cuidar e nem de defender. Aí eu pergunto para você, essa política do Fundo Amazônico não é uma forma de entregar aquilo para o qual nós fomos chamados para cá, para integrar e não entregar? Não é entregando o que está acontecendo hoje, Valdir Costa? Bem, Osmar, a ótica sua sobre isso não está fora do ponto, não. Eu acredito que é justamente isso. Se houve uma precaução em períodos anteriores, hoje é o contrário. Hoje você pode ver que, infelizmente, o país está caindo para a área do socialismo, depois vem comunismo e sei lá como é que vai lá para frente, né? Então, o povo, eu não sou a favor nem desse nem daquele. Eu acho que nada existe melhor e mais seguro do que a democracia. Só que hoje nós já estamos vivendo um regime assim ditatorial. Hoje você não pode... De exceção. Você não pode criticar, você não pode falar alguma... Hoje... Você está falando cheio de cuidados, então, né? Não, você vai falar de política. Não pode falar mal de político. Não está falando mal de político, estou falando a verdade. Então o alerta e a fala do ex-ministro Aldo Ribeiro está correta, é pertinente. É isso mesmo. Totalmente. Ele tem, inclusive, profundos conhecimentos sobre isso, e é um cara catedrático no assunto. Ele não falou abobrinha, não. Tomara que ele consiga viver mais uns anos ainda, porque depois de tudo isso aí, preocupa. Bom, ele, em outros ambientes, em outras falas, ele fala bastante sobre isso, certo. E ele aponta os métodos que estão sendo usados para essa ocupação estrangeira, né? E está se dando, não é só leniência dos governos, não é dos governos passados. Sim. Grande parte do atual governo, mas tiveram outros nomes, sim, né? A leniência dos governos brasileiros, que avançou de leniência para uma aceitação, digamos assim, entre aspas, em troca de um benefício. Esse benefício é os recursos do fundo. Que é relativo, né? Quem precisa de dinheiro para cuidar da Amazônia, cuidar do quê? Bom,
A estrada que tem aí, que devia conservar, preservar, fazer uma estrada realmente moderna, organizada, fiscalizada, ninguém quer que tenha. Você é jornalista há quantas décadas? Olha, de 78 para cá. Já vai 78, 80, 20, 40 décadas. Por aí. Estou com 77. Eu já mais de 40 décadas. Desde que se criou o tal Fundo Amazônico, você registrou algum dia, como jornalista, uma prestação de conta do que foi feito dos recursos que vieram? Nunca. Você viu em algum lugar? Nem repórter me trouxe esse material, nem eu consegui pauta para poder fazer isso, entendeu? Porque nos jornais que eu trabalhava, todo dia, 7h30, às 8 horas da manhã, era reunião de pauta, para saber o que a gente vai... Muita gente, às vezes, não sabe o que é pauta. Pauta é fazer uma elaboração do que a gente vai desenvolver durante o dia ou durante a semana, a gente já se programa. É uma programação, a pauta é essa. Então, nós tínhamos aqui, fazia pauta para o local, para o regional, para o futebol, até para o esporte, para todas as áreas, política, economia. E nunca teve esse assunto, porque ele nunca aparece. Falava assim, Fundo Amazônico, mas ninguém nem sabia que ele era, sei lá, se era um banco, era uma conta. Bom, eu vou confessar, eu tenho um pouco mais, que hoje eu passo de 60 anos fazendo jornalismo, seis décadas. Nunca vi nenhuma matéria num grande veículo, né, numa reportagem de televisão, uma autoridade dizendo, olha, nós recebemos de tal período a tal período tantos bilhões ou milhões de dólares do Fundo Amazônico e foi aplicado nisso, e você vai lá e vê. Nunca vi. Ou seja, o que passa é que é um dinheiro que entra sem carimbo, sem controle. E olha que nós temos uma república cheia de controles. Tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, né? Tem Controladoria da República, dos estados e até municípios têm controladoria, né? Tem vários órgãos paralelos, auxiliares, e a gente não vê o que acontece com esse recurso. Hein, Valdir? Lamentável isso daí, e não há perspectiva de mudança, o que isso daí vai ser. Mesmo o Bolsonaro, que veio com um governo alternativo, né, não se preocupou com isso também, entendeu? Porque não acho que é de interesse geral. Acho que a grande maioria não tem interesse que os recursos destinados para esse fim sejam divulgados e onde eles forem aplicados. Bom, então, talvez seja por isso, será que você concorda com essa visão, de que mandatários estrangeiros se refiram à Amazônia como patrimônio do mundo? Exatamente. Quer dizer, é deles, não é nossa? Não, de jeito nenhum. A Amazônia não é do Brasil. Ela é pro forma, é formalidade, porque tu acompanha aí. A Amazônia precisa disso, precisa daquilo, não precisa de nada. A Amazônia não precisa que ninguém perturbe. A Amazônia representa 65% do território nacional. Então, o Brasil não tem, na sua visão, autonomia sobre o seu território, na integralidade? Não. Você vê o que é destinado desses fundos para a Amazônia da Argentina, para a Amazônia da Colômbia, que você veio falar alguma coisa? Não. Parece até que a Amazônia dele não existe. É diferente da nossa? Não é. É tudo igual. Para o Macron, sim, ele não fala da Amazônia, da Guiana, né? Ele fala da Amazônia nossa, né? Então, patrimônio do mundo. É isso que eu estou falando. Quer dizer, a Amazônia ela é composta das mesmas coisas, né? Dos animais, de floresta, de suas riquezas minerais, entendeu? Agora, só a nossa que preocupa os outros. Por quê? Porque a nossa é um
não tem dono. Você tem ideia de quantas ONGs tem na Amazônia? Não. Já falam muita bobagem também, né? Mas já se falaram sei quantas mil ONGs, não é tanto assim. Agora, o mais interessante é você perguntar quantas ONGs existem no Nordeste. Ah, tá. Contrapor, né? Mas antes de perguntar quantas tem no Nordeste, eu faço uma outra pergunta com a sua experiência jornalística. Você já ouviu, pegou alguma informação dizendo quanto de recurso estrangeiro circula na Amazônia através das ONGs? Não. Quer dizer, é outra caixa preta que nós vivemos na Amazônia, fazemos jornalismo na Amazônia e não sabemos nada. Não sei se hoje não é assim, mas aqui no nosso Roraima, os estrangeiros circulavam tranquilamente onde queriam. Os brasileiros tinham que ter licença para poder circular. Território nosso. Sim, né? sim. Então, a região conhecida como Raposo Serra do Sol, que foi transformada só em área... entra estrangeiro, brasileiro. Isso mesmo. Então, é verdade. Já não é do Brasil. Infelizmente, são coisas assim que, eu não sei, enquanto a gente não tiver um congresso forte, enquanto o brasileiro não deixar de votar com a barriga, ao invés de votar com a cabeça, entendeu? Votar por uma troca de uma cesta básica, num pacote de arroz. Né? E você acha não vai que... ter jeito. Você tem esperança de que aconteça? Porque a política da esquerda, normalmente, é a de fazer a pessoa pensar com a barriga. Por isso que eles não se incomodam de quebrar o país. A Venezuela não se incomodou, a Coreia lá, super armada, potência atômica hoje, mais de um quarto do seu povo vive na absoluta miséria, dependendo da ração do Estado. Né? A Argentina está caindo nessa, e aqui nós, o que a esquerda, a sua base eleitoral é baseada no quê? Na Bolsa Família. É o voto pela barriga e não pelo cérebro. Tu citou a Argentina, irmão. A Argentina, há 20 anos atrás, era 70% da população adulta da Argentina tinha curso superior. Você viu o estado da Argentina hoje. A Guerra do Paraguai, que muita gente não sabe, ouve dizer que... Mas a divisa do Paraguai não era Foz do Iguaçu, como é hoje. A divisa do Paraguai era em Guarapuava. Dá 400 quilômetros de Foz do Iguaçu lá. Os brasileiros tomaram. Os paraguaios foram dizimados. As famílias paraguaias, Duque de Caxias, que é considerado herói nacional, foi que ajudou a acabar praticamente com a população paraguaia. Quando eu morei muito tempo ali em Cascavel, eu ia toda semana até Foz do Iguaçu, tínhamos sucursal lá. Você via criança aí com 8 ou 9 anos de idade, sentado na calçada, lendo um jornal. Você viu o nível cultural. Na época da guerra, mais de 90% da população adulta do Paraguai era a pessoa alfabetizada. Então você vê o Paraguai hoje está lá aqui. Né? Bom, o próprio povo venezuelano, antes de Hugo Chávez, era um povo que viajava mais para a Europa do que... Os argentinos tomavam conta das para a praias do América Paraná, Latina, para o Brasil. Camboriú, por exemplo, eram os argentinos que mandavam. Hoje você não vê argentino mais. Né? Então, o que aconteceu lá é o futuro nosso aqui. É para onde estamos indo. Por quê? Porque não temos um congresso que é o único. A única solução nossa é um congresso eficiente. Não queremos um congresso de um lado só. Tem que ter divergência, tem que ter debate. Lá é para isso. Entendeu? Para você discutir, levar e procurar o melhor. Então, é o caso. Você, numa política, você briga, disputa. Saiu o vencedor, você tem que... Eu não vou ficar contra ele. Eu vou ajudá-lo a levar avante o que precisa ser feito. Eu não vou ser o eterno do contra só porque eu sou do contra. Entendeu? Então, eu acho que os partidos políticos e tal deveriam orientar essas pessoas. Vamos ocupar o espaço. Mas o espaço não é nosso.
E não vou querer que todo mundo faça aquilo que eu faço. Faça aquilo que é necessário fazer. Muita coisa que há tempos atrás eu achava que era ruim, hoje é bom. Muita coisa que eu achava que era bom, hoje é ruim. Então você tem que se adaptar com a vida. Se a máquina de escrever antes era o nosso instrumento de trabalho, hoje eu tenho 2, 3 lá em casa. Bonitinha, está lá, guardada. Não tem jeito, você tem que ocupar o computador. Esse negócio aqui, né, que infelizmente a maioria da pessoa anda trombando nas paredes, até não deveria ser tanta dependência assim, não tem como você conviver sem isso aqui hoje. Então, o mundo mudou, as coisas mudaram. Agora, você não pode jogar tudo pelo alto e achar que o ser humano não deve ser privilegiado. Bom, eu ainda insisto um pouquinho na Amazônia, por se tratar do território onde nós vivemos. E isso impõe a mim, a você, eu suponho, e aos comunicadores, jornalistas da Amazônia, um certo grau de responsabilidade. O avanço do narcotráfico na Amazônia, através dos nossos rios, sem nenhuma resistência. Você não vê isso como um processo de ocupação em consonância com a ocupação que foi feita nas grandes cidades, nas periferias, nos morros e nas favelas? Vou dar uma coisinha bem simples para você que resume tudo isso. Porto Velho. Agora mudou o comandante aí da Polícia Militar, parece que deu um policiamento ostensivo, preventivo, que é da PM, parece que está sendo feito com um pouco mais de eficiência. Mas todos os dias, os últimos 4, 5 meses aí, era execução na Zona Leste, na Zona Sul. Aqui no centro da cidade, na frente da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, para um motoqueiro, um carona, o cara fuzila uma pessoa e vai embora. Então, por que não há fiscalização? Por que não há esse tipo de trabalho que estão fazendo agora, de ter blitz 24 horas? Entendeu? Tem que ter uma equipe da Polícia Militar empenhada em fazer isso 24 horas, porque está aí o Comando Vermelho, os caras estão tomando conta. Fizeram uma gritaria em cima daquele personagem estrangeiro que foi assassinado na Amazônia. Pois exatamente, eu lembro disso. Agora, os brasileiros executados nas ruas diariamente, ninguém diz nada. Aliás, dizem, né? Nós estamos vendo aí um ataque feroz em cima da polícia paulista, porque agiu contra o crime. Pode até ter passado um pouco do ponto, mas é que é tal negócio. Na hora do vamos ver, é diferente, meu. Entendeu? Então, é que o cara falou, o policial que morreu lá, ninguém se preocupou com ele. A mulher que foi 17 vezes atingida, a policial feminina, nas costas, pelos bandidos. Eu vi ontem, você deve ter visto, na CPI, qual foi a CPI do MST, a deputada Sâmia, revoltada com a morte desses bandidos lá de São Paulo, esqueceu da mulher, né, que recebeu 17 tiros nas costas, aplicada pelos bandidos. E essa leniência, você acha que ela faz parte da estratégia de governo? Só se for para entregar, do jeito que você falou. Porque para governar, não. Entendeu? O país precisa de uma revolução em termos não só culturais, né, mas em todo sentido. Até no futebol, né? Fizeram tanta onda aí com a seleção brasileira feminina, que você não pode falar que é feminina, agora tem que falar que é feminino, e daí vai lá para um vexame. Não por ter perdido, porque futebol é o único esporte coletivo do mundo onde o time bom, ótimo, perde de um time ruim. Só o futebol. Pode ver em basquete, futebol de salão, vôlei. Se for um time muito diferenciado do outro, não tem como. É um acidente de percurso às vezes. Mas eu já vi Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo perder de seleção aí do Paraguai, por exemplo, na época. Né? O Santos com Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe
perdia do Juventus, do Jabaquara. Não pode um negócio desse, mas perdia, por quê? Mas jogava bola, entendeu? O goleiro pegava, batia na trave, a bola não entrava. Futebol tem isso. Então, é a mesma coisa que eu digo para você. Se a coisa não se ajustar, né, e não vai 100%, nem Jesus Cristo foi. Não tem como você deixar a coisa sempre redondinha. Mas você vai ter que acompanhar o andar da carruagem. Voltando para o momento presente agora, você fez referência ao Congresso, né? Nesse momento político que nós estamos vivendo. Bom, nós estamos assistindo um poder judiciário ativista, ideológico, de onde praticamente sai todo dia as piores notícias do país. E uma harmonia entre poderes que tudo indica que passou da harmonia para virar uma grande confraria. Ministros da Justiça fazendo vida social e pública, não escondem, é vídeo, é rede social, é foto, é tudo, né, com entes que eles têm processo na mesa para julgar. A imparcialidade acabou na justiça brasileira, Valdir Costa? Não é que acabou, acho que ela hoje não existe. Entendeu? É simples, você vê hoje ministro do Supremo se aparecer mais em órgão de comunicação do que os políticos. Qual o nome do ministro da Justiça dos Estados Unidos? Eu não sei. Da França, eu não sei. Mas daqui, qualquer lugar que você perguntar, capaz da criançada da escola aí, saber quem é o careca do Supremo, mas não saber o nome do prefeito aqui. Porque isso você não aprende também mais na escola. Eu acho que a maioria dos brasileiros não sabe o nome da metade dos ministros do governo Lula. Pois é. Nem o Lula lembra o nome de todos. Aumentou, parece que 10 ou 15, né? Já é um exagero, na minha opinião. Então, aumentou. Então, eu acho o seguinte... Nós temos 37 ministérios, né? Os mas Estados Unidos, a nação 23. mais rica do mundo, tem 17. Então, mas era 23, né? Parece que passaram para 23. Então, isso que você disse. O Brasil está na seguinte condição. O Executivo faz de conta que executa, o Legislativo faz de conta que legisla e o Judiciário governa na caneta. Infelizmente, é isso daí que a gente pode, né, invadindo as competências dos demais poderes. Então, a Constituição aí, brasileira, parece que ela é um acaso. Você você olhando o cenário, o comportamento desses três entes, dos três poderes, não dá a impressão de que o presidente da República hoje não governa? Não dá a impressão de que ele está sendo comandado pelos outros dois poderes? Não, eu não seria, vamos dizer assim, comandado, mas eu acho que o país está à deriva, entendeu? Porque acho que o Lula, inclusive eu estava vendo uma entrevista dele hoje, ontem, não sei, está dizendo que vai viajar para não sei para onde, vai para... Toda semana tem uma programação exterior. Então, quem que deve estar... É vida social, não é, no mundo, né? Tem conclave, enclave, encontros, fóruns, todo dia, né? Encerrando esse assunto assim, bem... Você acha que o Alckmin, que é um cara muito inteligente, foi governador de São Paulo, acho que 2 ou 3 vezes, cara que foi candidato a presidente 2 vezes, um cara muito preparado. E o cara foi um crítico voraz do Lula. De repente, ele resolve ser vice-presidente. Por quê? A interrogação aí fica o senhor, para a senhora, para quem estiver assistindo aí, sabe o que está programado aí para frente? O que você imagina que está programado? Não sei se devo falar, mas... Palpitar. Vamos dar uma opinião, assim.
Eu acho que o futuro presidente do Brasil chama-se Alckmin. Se não é ele que já está governando, através dos seus mecanismos, que ele é um cara muito articulado. Mas essa presidência do Alckmin, ela viria com um segundo mandato ou ocorreria dentro desse mandato? Não, eu acho que já está ocorrendo hoje. Eu acho que ele já dá as cartas. É quem governa. É quem governa. Não como ele gostaria, porque não é ele que assina. Quem governa um pouco não é o Lira, quando ele comanda o maior bloco de deputados da Câmara, levando para cá ou para cá, quando ele leva para o Lula e dá vitória para o Lula. Quando ele não leva para o Lula e dá derrota para o Lula. Tem um presidente da Câmara aqui, ele não é desses governantes da República hoje? Tem um ex-presidente da Assembleia aqui, que eu não vou citar o nome, que ele responderia essa pergunta sua com a frase que ele sempre dizia. Ele fala, não, qual o poder mais forte? O poder mais forte é o executivo, depois é o legislativo, depois o judiciário. Cronologicamente é isso, não é? Sim. Só que ele falava, por que o legislativo não é o mais forte? Não, porque tem isso daqui, a Constituição não permite. Ah, a Constituição não permite? Então vamos para o plenário e vamos mudar a Constituição. Então não tem poder mais forte do que o legislativo, né, desde que ele seja conduzido. Quem governa praticamente o país, na minha opinião, no Estado democrático, né, é o presidente da Câmara Federal. No caso, o Lira. Tá, então, beleza. O Lira... Está bem respondida a pergunta. Está bem respondido. O Lira é um dos governantes, digamos assim. Se não é... Né? É um dos governantes. O mais influente. E quando um ministro do STF derruba uma ação aprovada no Congresso, o Congresso que representa o povo, de onde emana o poder, ele não está governando mais do que o Congresso? Mas aí é o caso que eu falei agora há pouco. Entendeu? O Congresso só age quando há interesse dele. Você pode ver que, esses tempos atrás, deu um atrito, aí resolveram isso. O Centrão pega mais esse espaço, mais aquilo, ocupa mais um espaço lá. Tudo quieto de novo. Então, o problema é esse. É que, infelizmente, a negociação, interesse próprio, não interesse da nação, interesse de grupos, né, é que está resolvendo o problema. Quer dizer, o interesse de grupos do sistema, sim, né? Que não tem nada a ver com o povo aqui embaixo. Não, o povo é o povo. O povo tem que bancar tudo e ficar quieto. Só tem que carregar a carga nas costas, suar e pagar tudo. Bom, eu sou aposentado, já faz uns 8 anos, mais ou menos. Continuo trabalhando com 77 anos na Assembleia. Trabalho igual os outros. Sou um dos primeiros a chegar, só saio quando terminou, está tudo ok, entendeu? Faço a minha obrigação. Tem que pagar o sistema, tem que sustentar. Agora, quando eu recebo no final do mês, tanto da minha aposentadoria, como do salário que eu recebo por trabalhar normalmente, vem todos os descontos lá, compulsoriamente. Eu não posso, não, isso aqui eu não quero pagar. Não tem disso. Ele já vem compulsório. Então, é o que, quantos bilhões se arrecada por ano? Diz que estava lendo, acho que é ontem, dizendo que os gastos foram superiores a 35 bilhões nesse primeiro semestre do que em anos anteriores. É uma mina de dinheiro. O Brasil é uma mina de dinheiro. Para fechar esse bloco aí dos poderes, faltou a gente falar aqui do Senado. O Pacheco, quando ele engaveta um pedido de impeachment contra alguém de qualquer dos demais poderes, quando ele não põe na mesa de discussão um projeto de interesse do governo ou de interesse dos cidadãos, ele não está governando? Se ele não estiver governando, ele está influenciando no governo.
Quer dizer, ele está tomando certas medidas que não deveria, mas existe. A Constituição não diz que o pedido de impeachment ele tem que ser analisado e tem que... Se ele segura lá, porque ele tem meios legais para isso, senão não... É que o Brasil tem... As leis são muitas, são exageradas. Existem. A maioria são excelentes, só que não se cumprem. Advogado no Brasil é diferente do exterior. Lá ele entra para que a lei seja cumprida, você que é advogado, né? Está aí com a lapelinha da OAB. Então, o advogado no Brasil ele é diferente. Lá o sujeito luta para que a legalidade seja levada em conta. Aqui não. Aqui se procura meio de burlar a lei para poder resolver o problema do seu cliente. A maioria sim. Então, acho que está tudo errado aí. Então, se o Congresso lá, que é o nosso teto, o Senado que cuida de assuntos internacionais, está desse jeito, você calcula aqui embaixo. Então, Valdir, veja só, é essa característica de que cada um mandaria um pouco no governo, sim, que geraria o equilíbrio, não é? Mas quando essas competências invadem dos outros ou submete a outra, acaba o equilíbrio, ou não? Mas é o que eu falo, o Brasil, que hipoteticamente é um país democrático, só no papel, porque hoje em dia nós não estamos vivendo uma democracia, né? Porque somos governados por um governo que não governa, né? E somos, como é que se diz, judicialmente, né? Comandado por caneta, né? Por determinações pessoais e não ao interesse da comunidade. Só para esclarecer, a OAB não ofendeu a OAB e os advogados. Não, muito pelo contrário. Este símbolozinho aqui não é da OAB. Não? Não, ele é de caráter religioso. Mas é bonitinho, eu achei que era da OAB. Mas você, queira ou não queira, você é um bacharel em Direito. Eu não sou advogado, sou só bacharel. Valdir, deixa eu saber de você, então. Ainda no âmbito dos poderes, quando se criou as emendas parlamentares, que a cada tempo vem ampliando o seu poder, tanto em volume de dinheiro como na obrigatoriedade, né, daquele direito que se deu para os parlamentares, esse dinheiro se transforma em aplicações nos órgãos executivos, no Estado e nos municípios. Não é uma forma indireta do poder parlamentar exercer uma invasão de competência do poder executivo e governar como se executivo fosse? E o problema maior ainda, que favorece a corrupção. Você lembra que nós tivemos aqui problema das ambulâncias e está sempre dando problema aí de distribuição de emendas, atendendo interesses particulares e rachida, isso e aquilo. A minha opinião, as emendas parlamentares foi uma das bobagens, né, um dos erros que Ulisses Guimarães, na época que comandou a Constituição de 88, fez. Eu acho que não tem nada a ver do poder legislativo governar. Ela acolheu a corrupção. Só que, na época, quando as emendas parlamentares, era para favorecer o parlamentar. Por exemplo, eu quero, essa emenda aqui eu quero mandar para o município, para o estado, sim, tal, né, para atender esses interesses e tal, tudo bem. Aí, se o governador, ou o presidente, ou o prefeito, né, achasse por bem fazer, fazia. Caso contrário, esquecia, acabou. Agora não, agora elas são impositivas. Se o Poder Executivo não cumprir essas emendas dentro do seu mandato, ele comete um crime. Então, crime de responsabilidade. Ele vai ter que fazer, ele tem que liberar as emendas. Aí vira o quê? O governador fala, não, eu só libero a emenda se você me aprovar isso. Você viu o Jabuti, sim, na semana passada na Assembleia, né? Onde já se viu, né,
Nós já vamos descer aqui para o nosso patamar de Rondônia. Então tá bom. Mas, olha, você tem toda a razão. Foi uma falha dos constituintes lá atrás. Só que ela não era impositiva, né? Isso daí já era até uma maneira de fazer o parlamentar ter peraí, eu preciso que me favoreça lá meu município, dá um jeito de mandar esses recursos para lá, que eu tenho essas emendas. Mas aí, quando tornou impositiva, aí o negócio ficou... Dava um certo poder para o executivo, Exato. Né? Olha, se você não votar comigo aqui, eu não libero a sua emenda. Quer dizer, agora ele está livre. O que ele pode fazer é o seguinte, olha, se você votar comigo aqui, eu libero a tua emenda em março. Se você não votar comigo agora, eu só vou liberar em dezembro. No último ano. E o cara quer grana agora, porque junto com a emenda vai a empresa, né? Vai todo o mecanismo da corrupção. Concorda com isso ou não? Muito. Não é que eu concordo, é isso. É isso, né? Vamos falar agora daqui, da nossa terrinha. Pousar o avião aqui no Aeroporto Internacional de Jorge Teixeira. Você falou que a Constituição faz uma emenda, né? Isso aqui está atrapalhando? Porque está na Constituição, então faz uma emenda, tira daqui, bota ali. Exato. Né? Quer dizer, a nossa Constituição, ela se transformou num livro que você edita ele de acordo com a vontade, a necessidade e a conveniência. Conveniência. É isso que você está dizendo? É isso. Tira esse parágrafo, bota esse. Você pode ver que, para você se inteirar na Constituição hoje, você pode pegar, você lê a Constituição, aí depois você tem que ler mais 2 ou 3 livros, mais ou menos igual aquele, para ver peraí, isso daqui implica isso, aí vem a emenda disso, aí vem isso altera isso. Isso daqui foi tirado, isso daqui foi colocado. Então, os países mais desenvolvidos do mundo aí têm Constituição aí de 8, 10, 12, 15 artigos. Só aqui tem um livro. De 200, 300 anos. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Valdir, e você observa que isso também desceu para os estados, essa má conduta? Com certeza. Rondônia está inserido nisso? Olha, eu acho que não escapa nenhum, né? Você pode ver que da maneira que está, que a coisa, quando vem de cima, fica muito difícil você conseguir aparar com o guarda-chuva, entendeu? As coisas para poder ter efetividade, ela tem que sair de baixo, tem que ser de alicerce. Quando ela vem de cima para baixo, é igual chuva, ela bate, ela vai ter que correr. Ela correr, ela esparrama e aí vira um... Você é um dos jornalistas do estado de Rondônia que mais conhece a política de Rondônia. É uma das suas especialidades. Tanto que você já disse aqui para os nossos leitores, você pilota uma coluna chamada RD Política. Isso. Rondônia Dinâmica Política. Há uns 13 anos já. Há uns 13 anos. O que aconteceu nesses dias que o governador ficou fora do estado? Parece que a nossa Constituição foi mexida umas 2 ou 3 ou 4 vezes. Em função do quê? O que aconteceu de fato? O problema é que veio uma reforma administrativa proposta pelo governo, que é de interesse de todo mundo, nós temos que se atualizar. Né? A realidade é que no início eu falei para você, as coisas do passado, chega uma hora que ela fica inviável, porque hoje se aperta o botão, se acaba com o mundo. Antes, quando eu cheguei aqui, o Jornal Nacional, você assistia de 2, 3 dias atrás, porque ele vinha gravado na fita, no avião, aí que a TV Rondônia aqui passava, mas já era o Jornal Nacional de 2, 3 dias atrás. Hoje você conectou, você está falando com o mundo. Você aperta o botão aqui, se acaba com o planeta. No celular. Entendeu? Então, as coisas mudaram. Então, o que aconteceu? O governo mandou um pacote. Isso, às vezes, não foi muito bem explicado. Até botei na coluna, acho que não sei se foi de ontem ou de hoje, que o deputado Luizinho foi bem claro, a hora que Luizinho Goebel, que é um dos mais experientes, está no 5º mandato, ele foi para a tribuna falar sobre esse jabuti que o deputado Camargo, lá da sua terra de Ariquemes, que é um dos deputados muito bem articulado, organizado, até admirei a equipe dele deixar passar esse jabuti aí no meio. Então, o que aconteceu? No meio da reforma administrativa, estava lá que
o superávit orçamentário poderia ser remanejado pelo Executivo até, não me lembro se era 10% ou 20%. 20%. 20%. Passou disso, teria que passar pelo crivo da Assembleia Legislativa. Aí foi um item lá nessa reforma que 100% do superávit poderia ser remanejado pelo governo, a Assembleia ficou. E teria que ser autorizado pela Assembleia. Exato. Não, do jeito que ele fez. Ficou 100% para o governo. 100% para o governo. Certo. Então, lógico que sempre bem sintonizado, porque a maioria dos deputados aqui, queira ou não, são ligados ao governo. Eu acho até interessante isso, porque o Cito não é por ser adversário, ele tem que ser adversário, não pode ser inimigo político. Entendeu? Sim, claro. Tem que. O que está certo, está certo. Tem que ter bom senso. Aí, nesse, aprovaram, que era um calhamaço lá. Pô, mas para que existe na assessoria o pessoal tem que ler isso aí, né, gente? Né? Não interessa se eu... Não tem procuradoria jurídica também? Se o meu irmão mandou para mim aqui, é meu irmão, mas eu tenho que dar uma lida para ver se está tudo ok. Se eu não tenho condições de ler, eu acho que o deputado não tem mesmo condições, ele tem que cuidar mas a assessoria dele tem que ver isso aí. E o Luizinho foi até a tribuna e falou, reconheceu que foi o erro deles, que teria que ter acompanhado, né? Mais que... Aí, na terça-feira, agora, o governo mandou uma cláusula lá. Não, antes disso, teve o problema da folha de pagamento, né? Não, mas eu... Que quase que não conseguiria pagar a folha do mês. Pois é, mas isso daí... Mas isso já foi justamente... Decorrente disso. Na aprovação do orçamento, que era para mas ninguém prestou atenção lá, que tinha... orçamento aqui, vocês não mandam mais nada. E não foi assim. Aí, muita gente não foi bem explicado. Eu acho que deveria até se fazer uma nota oficial, alguma coisa, sei lá, uma explicação mais detalhada sobre isso, né, que foi justamente... Não poderia sair, às vezes, até a grana lá, porque essa imposição de que se não aprovasse, não atrasaria o pagamento. E outra coisa, o presidente da Assembleia, Marcelo Cruz, chegou até a propor que a Bia, né, que é responsável pelo planejamento do governo, vá até na Assembleia explicar isso. Entendeu? Porque, queira ou não queira, enganaram os deputados. Eu acho até que, na minha humilde opinião aqui, que o governador deveria tomar uma providência em cima disso para saber um negócio assim muito, muito ruim. E o deputado Luizinho foi lá e falou bem claro, foi erro nosso, nós deveríamos ter visto uma coisa que não pode acontecer. Até porque a maioria dos deputados aqui são parceiros do governador. Eu acho que precisa disso mesmo, entendeu? Tem que haver a oposição, tem que haver crítica, tem que haver cobrança. Só que tem que ter parceria, porque senão ninguém governa. O governador passou 15 dias viajando pela Ásia, né? Vendendo os commodities de Rondônia, né? Principalmente peixe, soja, carne, essas coisas, acompanhado do ministro Fávaro, do Ministério da Agricultura, do governo. E já na segunda-feira ele teve que cuidar disso, né? Convocar a reunião extraordinária. Certamente esclareceu os deputados. A extraordinária foi para aprovar. Mas depois a sessão normal, que ele queria convocar a extraordinária antes, mas não deu tempo, não sei o que houve. Ela foi aprovada na sessão de terça-feira, agora a sessão ordinária. Essa retorno. Retornou o que era. A reviravolta. Foi na sessão ordinária. Foi na sessão ordinária de agora. Uhum. Que não, extraordinária foi justamente para aprovar na sexta-feira. Ou seja, no espaço de uma semana se mexeu na Constituição. De sexta-feira para terça-feira. Sexta-feira ela passou a ser com a reforma administrativa, uma série de outras coisas. Esse item que o superávit de financeiro, ele seria levar 100% a cargo do governo para ele fazer a adequação na maneira que achasse. Quer dizer, não teria... Foi excluída a interferência da Assembleia, porque 20% vai, depois
O Rondônia todo mês dá superávit, todo mês. Isso daí muita gente não sabe. Mas tem que agradecer ao ex-governador Zé Bianco, né, que arrumou a casa lá atrás. Foi, porque ele quando entrou. ICMS chama-se Imposto de Circulação de Mercadorias. Só que em Rondônia, desde a época do Bianco, graças ao irmão dele, o Arnaldo, que era um gênio, infelizmente foi embora fora do combinado, o ICMS é pago na entrada. Quer dizer, em Rondônia não tem sonegação, a não ser que o cara faça contrabando. Mas o ICMS é pago lá. Quer dizer, esse caminho, né? Desde a época do Bianco, nunca mais você viu falar que Rondônia atrasou o pagamento de servidores do Tribunal de repasse para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e com fornecedores. O que era comum na época. Tanto que o governo anterior, né, que é do meu amigo Raup, ele quando saiu pela porta dos fundos, né, com 3 meses de salário atrasado, fornecedores, um monte de coisa. Então, essa estabilidade financeira de Rondônia... E no governo do Jerônimo, que você ainda não estava aqui... Não. Por conta de atraso de pagamento, o secretário da Fazenda, Colotemota, foi filmado se escondendo da imprensa de 4 pés debaixo da mesa de trabalho dele. Foi filmado, não, fotografado, né? Porque não queria falar com a imprensa, não tinha o que dizer. Né? O Bianco prestou esse serviço e muito. Não sei se você concorda comigo, eu acho que ele foi extremamente injustiçado no juízo que se fez do seu governo. Interessante que eles falam que o Bianco perdeu a eleição por causa das demissões daqueles servidores. Mas não foi, não. O cerne do servidor público de Rondônia está em Porto Velho. E o Bianco ganhou a eleição no primeiro e no segundo turno em Porto Velho. Perdeu no interior. Então não foi isso, não. Ali foi... Acho que o Bianco ficou um pouco... Outras razões, né? Achou que poderia deixar correr a deriva, e política você sabe como é que é, né? O Raup era o Cassol estava chegando na hora, uma novidade, sabe falar com o público, fala a linguagem do povo, então ele conseguiu vencer uma eleição que, na minha opinião, era muito difícil. Vamos voltar ao presente desse jabuti, dessa mexida. Então, a nossa Constituição também virou um livrinho que você, ao sabor e ao calor da necessidade do momento, você tira e põe parágrafos. Bom, o Poder Legislativo, para que quiser, muda. Entendeu? Eu não tenho observado muitas alterações, só alguma coisinha assim, só por causa de tempo e tal. Mas essa daí foi uma alteração que deu uma mexida boa, né? Mas foi iniciativa do Executivo. Esse entreveiro aí, na sua opinião, é a causa das mudanças que está acontecendo no governo, da saída do procurador-geral, e parece que tem mais gente cobrando outras cabeças aí. Como é que você está vendo? Isso foi mais no planejamento, né? Mas eu acho que pode ter dado uma luz para o governador, né? E ele deixou dar uma olhada aqui do lado, deixou olhar do lado do outro, olhar para trás, né? Olhar para cima, e falou, estou precisando aquela administração passada foi bem, consegui a reeleição, agora acho que eu preciso, alguma coisa tem que ser adequada, porque o mundo também, de 4 anos para cá, mudou bastante. Você vê, particularmente, alguma secretaria, algum órgão que estaria, digamos assim, na mira, como resquício desses incidentes? Não, porque eu acho que a divergência que houve entre Assembleia e Executivo foi resolvida, acho que, como deve ser feito na democracia, conversaram, se ajustaram, o governo reconheceu o erro, mandou ser votada, pediu lá para ser retirada, foi retirada, entendeu? A reforma administrativa está aí para resolver os problemas do Estado. Tem setores da imprensa que apontam um curto-circuito nas gerações dos deputados em função de orientação que os secretários de governo teriam recebido para não atender demanda dos deputados.
Você tem conhecimento disso? Isso tem fundamento, tem origem? Osmar, eu vi isso daí escrito em alguns lugares, né? Mais nas redes sociais, porque hoje, depois, após redes sociais, todo mundo é jornalista, né? Todo mundo é repórter fotográfico, então todo mundo escreve, acha que, né? E vai jogando aquilo para frente, o cidadão aqui recebe e manda para frente também sem ter um conhecimento de causa. Então, com essas redes sociais, está muito difícil, entendeu? A coisa não tá muito fácil, mas eu não acredito que seja isso, não, porque... Você não detectou isso? Eu acho que não, porque qual o governo que vai dizer para uma Assembleia Legislativa que é sua parceira, que sempre teve, né, na maioria das vezes, dando a sustentação para o governo, de chegar lá e falar, não atende deputado aqui. Isso seria o cúmulo da falta de consciência. Como diz o meu amigo Rodir Costa, seria o fim da rosca. Isso é o fim da rosca, e política não se faz assim, né? Não pode chegar no fim da rosca. Não, chegar no fim da rosca espana. Valdir, mas esses mesmos setores da nossa imprensa apontam também um certo desgaste entre o Palácio Rio Madeira e o prédio do relógio, que teria se originado, parece que, em relação ao programa Tchau Poeira na capital. Olha, eu não... O que você pode falar sobre isso? De bastidor, assim, eu não vejo uma mobilização em cima disso, até porque acho que nenhum município, e proporcionalmente, lógico, que Porto Velho é bem diferenciado dos demais, nenhum município se beneficiou tanto do Tchau Poeira como Porto Velho. Eu acho que... Mas neste verão, o Tchau Poeira aqui vai começar agora que se definiu aí um volume de dinheiro, acho que algo em torno de 40 milhões, e houve uma interferência dos vereadores diretamente no governo, fazendo esse... Não, mas o vereador é para interferir com o prefeito, né? Com o governo. Não, mas pedindo para os bairros aqui, aí foi autorizado aí um Tchau Poeira já pela Zona Leste. Não, então eu de vez em quando saio para dar um giro aí, eu estranho bastante, viu? A cidade de 10 anos para cá, você sai para o interior ali pelos bairros, aí a mudança é muito grande, viu? Você tem toda a razão. Se a gente entrar nessa área, tem que fazer um outro podcast só para a gente falar sobre isso. É impressionante. Para quem gosta ou quem não gosta do Hildo e do Marcos Rocha, este é um assunto que cabe num podcast da falta. Né? Porque eu acho... tem mudado muito. O próprio asfalto é outra coisa. O asfalto que está sendo feito é de qualidade. Você pega ali em vários lugares aqui do centro, tem asfalto mesmo, não é... Eu lembro do meu amigo também, Roberto Sobrinho, que ele fez na época ali, um bom trabalho, mas era um tipo de uma lama asfáltica. Né? Também não era o asfalto sem qualidade que ele colocou. É que aquele tipo de asfalto era a lama asfáltica mesmo. Você já tinha o asfalto, você passava aquilo lá só para dar um... Então aquilo ajuda a preservar, mas não tem a durabilidade que tem o asfalto que está sendo feito hoje. Hoje não tem assim um relacionamento mais estreito com o prefeito, conversei poucas vezes com ele, mas sou admirador do trabalho dele. Quando tem que criticar, a gente critica, mas eu acho que ele é muito bem mais positivo do que negativo. Meus amigos, como vocês veem, a prosa aqui é boa, é muito esclarecedora, passa para você muita visão do que acontece, mas o tempo e o relógio ficam no nosso calcanhar e a gente nem percebe, quando se dá conta, já estamos chegando no fim do nosso 100 Papas na Língua. Mas nós vamos encerrar essa conversa com uma avaliação do mestre Valdir Costa sobre a visão sua para a política de 2024, com repercussão em 2026. O prédio do relógio e o Palácio Rio Madeira vão caminhar junto nesta primeira e vão chegar na segunda? Como é que você vê? Vai depender das eleições do próximo ano. Porque eu acho que se o Hildo, que é o prefeito de Porto Velho, tem pretensões de ser governador, então ele tem que procurar eleger o maior número de prefeitos possível. Eu li hoje mesmo, se não me engano, foi até no site teu.
que ele estava, essa semana, ele é presidente também da ARON, né? Quer dizer, você vê a visão política dele, né? Para quem entrou na política ontem, no primeiro mandato dele para poder preparar uma candidatura federal, né? E de repente se elegeu prefeito e não tinha o mínimo de noção administrativa, pública principalmente, né? Então, acho que ele passou até da média. Ele já esteve lá foi em Cujubim, mantendo reuniões com o pessoal. Quer dizer, você vê, eu acho que uma das vagas ao Senado, se o governador sair, dificilmente ele deixa de levar, né? E até para Rondônia, eu acho que o prefeito Wilton seria bom. Eu acho que a visão... Eu não vejo falar nesses quase 6 anos de governo, de corrupção no governo dele. O trabalho está aí no olho, por onde a pessoa passa a ver. Né? Não conseguiu fazer aquilo que Porto Velho mais precisa, que é o saneamento básico. Infelizmente, ele não caminhou como deveria, né? Eu lembro que o Oscar Andrade, na época, foi candidato a prefeito aqui, com a Silvana Davis de vice. Ele tinha um programa de saneamento básico para, durante os 4 anos de mandato, ele fazer 100%. E essa mesma empresa que tinha feito esse acordo com ele, tinha feito em Belo Horizonte. Ele não ganhou como prefeito, mas lá o prefeito ganhou, e em 4 anos, realmente, ele 100% de saneamento básico na capital mineira. Então, acho que o Wilton, se for governador, acho que vai ser um bom governador, né? Acho que tem potencial para isso, acho que até botei na coluna de hoje, né? E agora vai ficar uma das outras, são 2 vagas, né? Bom, eu acho que o Confúcio já deve estar pendurando a chuteira, porque, né, se vai fazer igual o Halper, né? Entrar numa eleição, de repente, ter 40 e poucos mil votos aí, não vai ficar... Vai assinar, a chuteira vai ficar sem ruim, cadastro, né? Então, eu acho que não é um bom negócio para ele. E o Marco Rogério vai ter que se definir, né? Ou ele vai para o Senado, ou ele vai para o governo. Mas as 2 hipóteses para ele não vai ser muito fácil, não. Ele vai ter que tirar leite de cabo de aço. E aqui na capital, o ano que vem, quem é que você vê com condição de chegar? Esse dia eu fiz até eu faço a coluna de segunda a sexta, e todo sábado eu faço uma opinião sobre determinado assunto. Então, no sábado passado, eu ainda botei. Tem 13 candidatos aqui. Desses 13, pelo menos 8 tem muitas condições de chegar. Então, eu acho que vai ser uma eleição muito parelha. O PT vem aí com a Fátima Cleide, que, queira ou não queira, está no poder hoje. Ela foi a 4ª ou 5ª mais bem votada deputado federal, não se elegeu por causa da legenda, né? Então, ela é uma pessoa que passou pelo Senado e deixou uma boa folha de serviço. Então, na minha opinião, vai ser... Agora, primeiro turno, esquece. Quem quiser ser prefeito de Porto Velho, a partir de 2025, na eleição de outubro de 2024, tem que fazer uma campanha para segundo turno. Deixa o segundo turno, deixa o primeiro turno levando meio na barriga. Acontecer. Você tem que chegar. Tem que estar entre os 2 lá, não importa como. E aí o segundo turno você conhece muito bem, é outra eleição, né? Aí muda tudo. Aqui nós já tivemos o Garçom, que foi mais bem votado, perdeu, o Mauro também perdeu, então não adianta. Para encerrar, quem são os políticos ainda jovens, com condição de sonhar, que entraram já para a poeira da história? São jovens, mandaram muito, mas hoje não tem mais jeito. Para frente? Que tem futuro político? Não, que não tem mais futuro. Pode político. Pendurar a chuteira? Que já entraram para a poeira da história. Mas que estão aí, alguns nomes ainda tentando, outros já nem tentam mais. Bom, teu amigo Confúcio, que você foi assessor dele. Nós fomos. Eu também, você era meu chefe, né?
Muita gente esquece, você foi secretário de Justiça também aqui, entendeu? Muita gente não sabe disso. Mas eu acho que o Confúcio já... O Marco Rogério, também o Vinícius Miguel, que não deveria ter entrado nessa briga aí para prefeito, se ele foi muito bem votado na época para governador, deveria ter se preservado um pouco, e o federal ele conseguiria se eleger, foi de novo para prefeito, perdeu, quer dizer, 2 eleições, assim vai ficar muito difícil. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem alguém que... O Garçom ainda na minha opinião, o Garçom... factível ainda a eleição de Garçom? Se ele se eleger prefeito de Candeias, ele já deve levantar a mão para o céu. Você não acredita? Não, de jeito nenhum. O Garçom, para mim... Né, Mauro Nazif. O Mauro também já está em fim de carreira. Essa derrota dele aí para a reeleição, né, que ele brigou até, que não deixou o Vinícius sair para deputado e fez ele sair candidato a prefeito, porque a preocupação dele é que fosse mais votado que ele, e seria, né? Então prejudicou muito o Vinícius, essa do Mauro. O Mauro também acho que ele já fez o que tinha que dar, um caboclo que partia agora para viver de glória. Raup também, Marinha também, entendeu? São pessoas que já estão na beira da história. O Cassol, tá? Se o Cassol tiver o problema, é legalidade, né? Que ele se ele fosse agora, ele já iria dar trabalho no ano passado. Que ele tem voto, fala a linguagem do povo. Mas ainda está proibido. Imagina, o problema dele não é não ter voto, é judicialmente. Bom, ele não teve Zanin como advogado, né? Ele errou de advogado, né? Pois é. Verdade. Muito boa essa interferência do E. É assim mesmo. Gente, dessa forma, nós encerramos o nosso podcast com a sua audiência. Sem você, nada dessa conversa teria importância, mas o meu amigo vai se despedir de você, né? Nosso querido Valdir Costa, um dos gigantes da comunicação. E olha que nós nem discutimos sobre comunicação, que é uma coisa que eu acho que eu vou ter que trazer ele aqui outra vez, para a gente falar só sobre comunicação, o que é jornalismo, o que é comunicação, o que é fake. Fake e mentira é a mesma coisa? A verdade e a realidade é a mesma coisa ou é diferente? O fato acontecido e o fato que aconteceu é igual ou é diferente? Porque hoje está tudo assim, não é, Valdir? Valdir, com você a palavra. Bom, quero agradecer o Osmar, agradecer o jovem aí que está trabalhando na técnica, e principalmente você que está assistindo a gente, né, que teve paciência para assistir, porque assunto político, normalmente, ele é enfadão. Se estivesse falando de futebol aqui, daria acho que uma audiência maior. Mas nós estamos falando sobre política, e política... Infelizmente, a gente... onde não há política... tem quem não seja comandado pela política. E tudo na política é econômica, é social, é financeira, tudo depende da política. Mas, infelizmente, a política não é encarada pela população com a sua devida responsabilidade. Porque o cara fala, não, eu não gosto de política, então você não é um cidadão. Né? Quando eu vejo os times de futebol aí tocando o hino nacional, o cara se aquecendo, olhando para o céu, arrumando o calção, eu vejo falta de dignidade para esse povo. Não deveria nem tocar o hino nacional antes dessas partidas de futebol, justamente por causa disso, patriotismo. O cara não sabe o que é ser patriota, né? Infelizmente. Então você pega a Bolívia e o sujeito canta alto, ele bota aquilo para fora. O brasileiro acha que aquilo ali, o hino nacional deve ser um adeno, né? Então, quero te agradecer e, principalmente, para quem aguentou a gente até agora. Muito obrigado e próxima oportunidade a gente está aí para falar de política, futebol. Dá um palpite aí, como dizia meu pai, né? Que é lá do interior. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima edição.